aqui, eu esqueci de começar a gravar no começo, vou botar aqui para gravar. Pronto, Oi? agora está sendo gravada, né, a aula, e depois do nosso encontro a gente disponibiliza o link para vocês assistirem. Marcela, pode falar. Então, esse projeto é desenvolvido aqui em Outeiro, está sendo desenvolvido, né, com aos trancos e barrancos com a pandemia e com várias outras coisas, mas é isso. E assim, a nossa intenção antes era fazer, mesmo com pandemia, né, era fazer as coisas presenciais com valor, como eu posso dizer, com as pessoas limitadas, né, até 10 pessoas. Só que daí, quando a gente estava organizando isso, o lockdown pegou a gente. E a gente ficou de mãos atadas. E a gente teve que ver essa maneira aí online, gravada também. A gente está gravando algumas. Já gravou todas, né? E só falta organizar para postar essas oficinas. Vão ser criados grupos para as pessoas tirar as dúvidas, né? Das oficinas. E a gente teve que se adequar. E esse projeto também ele envolve o mapeamento cultural de Outeiro. E estamos também querendo finalizar uma publicação impressa. Mas tudo no seu tempo, né? Tudo com dificuldade, né? Que é a pandemia. Mas creio que vão conseguir. É isso que eu queria falar aqui. Deu para Beleza, ouvir? deu. Então, aí, me apresentar, eu sou Rafael Ferreira, moro em Quaraci, trabalho com cinema tem mais ou menos 10 anos. Atualmente eu sou conselheiro da APAN, que é a Associação Profissional de Cinema Negro. Também trabalho na To Display, que é um streaming de cinema que exibe filmes. Dou algumas oficinas aqui em Belém. Eu participo do Cine Diáspora, que é uma produtora de audiovisual. A gente realiza formação e festival de cinema. E aí hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o roteiro, sobre a estrutura de roteiro. A gente vai conversar de como que a gente consegue tirar nossas ideias da cabeça e transformá-las nos filmes, né? Eu queria... A Janete e a Ked, né? Vocês são de Outeiro? Só para eu saber que vocês podem A anotar. Janete, a Janete é minha mãe. Sim, eu Olha, que sou de arraso. Outeira, sou a mãe da Marcele. Eu sou de Belém mesmo, eu trabalho com figurino cênico, então, e moda, sou designer de moda. Então, essa parte do audiovisual é algo que me interessa bastante. Eu sou a Janete, sou de Outeiro, eu sou gestora ambiental, né? E sou técnica em meio ambiente e trabalho também com plantas, plantas ornamentais, Entendi. a Legal. horta, gosto Vocês de estão fazer conseguindo me horta. escutar bem? Tá falhando? Como é que tá o áudio para vocês? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Eu vou fazer só uma modificação aqui, um minutinho, para minha internet ficar um pouquinho melhor. Eu escutei o áudio agora que a Ked me passou, eu não entendi bem. Vocês escutaram bem o que ela falou? Você escutou bem, Eu Marcele? escutei certinho o que ela falou, assim. Ah, tá. Então acho que o problema é aqui na minha internet. Eu vou só modificar aqui rapidinho, um minuto para um minutinho, tá? Para eu ter uma conexão melhor aqui.
Só mais um momentinho, por favor, gente. Oi. Acho que agora a imagem melhorou, né? Estamos Sim, escutando? Ah, legal. melhorou bastante. Tá. Eu tô só tentando modificar aqui a minha internet, que ela tá... Porque aqui eu deixo a internet aberta. Eu esqueci de tirar. Agora, eu tô só fechando ela aqui, porque senão a conexão fica muito lenta. Mas vamos lá, falando enquanto isso. Então, a ideia dessa oficina é a gente conhecer um pouquinho do cinema através do roteiro. O roteiro é a primeira experiência, assim, é onde nasce o filme, né? Então, quando você tá com uma história na cabeça e como é que a gente faz para transformar essa história e ver a história se passando nas telas, né? Eu já trabalhei em cerca de 8 filmes que já foram lançados. Alguns ainda não foram lançados, né? Mas de filmes lançados são cerca de 8 filmes. Na maioria, curta-metragem. Como roteirista, eu trabalhei em 3 filmes e, e já fiz roteiro de um programa de internet, né? E de uma série. A gente vai ver que tem uma diferença bem grande assim, dos roteiros. Por exemplo, um roteiro para cinema, um roteiro para novela, por exemplo. Né? É bem diferente. E aí uma coisa que a gente tem que pensar na questão quando a gente for escrever é que a gente tem que levar isso como um trabalho bem sério e uma função profissional, né? Na tabela de preço do mercado, né, da Ancine, pelas leis que regem o audiovisual, um roteirista recebe por um roteiro, né, R$ 32.000, em média, né? Quando é um roteiro de longa ou média-metragem. O que acontece é que esses valores vão modificar muito dependendo de para quem que a gente está trabalhando e como é que está o mercado. Normalmente, o que mais acontece é a gente acabar escrevendo no cinema independente, né? A gente acaba escrevendo nossos próprios filmes e os filmes com pouca verba a gente acaba o roteirista acaba
ganhando menos, mas na verdade o roteiro no meu entendimento, é a função principal do filme, porque é ali que começa, né? Rafael parou aqui de transmitir. Aqui também parou. Oi, deu uma caída aqui. Aí, é Ked? Ked, eu tô falando certo seu nome, é isso? Sim, é Kedma, mas todo mundo me chama de Ked. Tá, Ked. Como é que é teu nome todo? Só pra anotar aqui. É só é Ked Kedma, mesmo? Kedma Castro. Tá, obrigada. Tá, Kedma. eu queria pedir só para você falar, você falhou muito para mim aquela hora. Você já trabalhou com figuração, né? Trabalha com figuração, com figurino, é isso? Sim, eu sou formada em moda, trabalho com produção de Ah, moda sim. e eu tô fazendo técnico em figurino agora e tô trabalhando com isso. E eu gostaria muito de trabalhar com audiovisual, porque é algo que me interessa bastante. Legal. Aí você está fazendo aonde? Na UFPA. Na FPA, sei. É... Aí chegou mais algum amigo aqui que chegou. Aí depois eu queria que vocês anotassem. Ó, Tatá chegou aqui. Que vocês. Só essas duas pessoas chegaram. Tatá, que chegou aqui agora. Então, a Tatá vai ser uma parceira nossa, ela acabou de chegar aqui. A gente vai estar com o seguinte cronograma aqui nessa oficina. A gente vai dar esse princípio, o começo de como que a gente escreve o roteiro. Né? A gente vai tentar passar as técnicas e trocar as técnicas com vocês. E depois a gente vai ter um desafio que é a gente criar um roteiro mesmo mais robusto, utilizando a obra que a Tatá vai passar para a gente. Tatá, você está escutando a gente? Ela entrou aqui agora. Ela tinha falado que ela ia estar em trânsito, então talvez ela não vá poder responder. Mas depois a gente vai compartilhar Oi, um texto. Rafa, tô ouvindo vocês sim. Eu tô caminho do Porto aqui para viajar, mas eu tô só ouvindo aqui vocês. Estou na audiência aqui. Boa tarde, Beleza. gente. Então, a Tatá ela Boa tem um tarde. texto sobre pássaro, sobre o pássaro, que ela vai compartilhar com a gente. E aí Boa depois, tarde. quem sabe a gente conseguir criar um roteiro baseado nesse texto, né? E aí, na verdade, no início, a gente vai ter mais essa pegada de descobrir como é que é a técnica, e aí depois a gente passa para essa segunda fase, né? Que a gente vai ter 3 dias só aqui de encontro. Aí depois da segunda fase, a galera com vontade e tal, a gente vai escrevendo e ver como é que fica, né? Porque a gente vai começar a oficina aqui, mas a gente vai estar sempre lá no grupo. Isso, o aprendizado é contínuo. Então, a gente vai falar de algumas coisas básicas, mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, fala lá comigo lá no WhatsApp, pode ser lá pelo grupo, manda um privado e tal. Que é muito importante que a gente tenha essa troca para a gente ir absorvendo mais coisa, né? Então, vamos, para começar, eu vou mostrar para vocês. Vou falar. O roteiro ele se divide basicamente em quatro, quatro etapas. Né? A primeira é o storyline, que é uma frase, a frase que é a frase mais importante do filme. É uma frase que vai caracterizar seu filme. A sinopse, que é aquele texto de 3 linhas que a gente normalmente quando a gente está procurando um filme a gente lê
ler lá 3 linhas lá, então essa é a sinopse, né? O argumento, que é o texto completo do filme, é um texto corrido, normalmente de 5 a 10 páginas, que você conta o filme inteiro como se estivesse contando um filme para alguma pessoa. E, por último, o roteiro em si, que é o roteiro, ele é um documento técnico, né, que passa na mão de todo mundo. Toda a equipe vai pegar esse texto, essa história, e a partir disso o filme é montado. Qual é o diferencial do roteiro? O roteiro ele encurta as coisas, né? Então a gente vai gravar uma cena no porto de tarde com 2 atores e tal. Então a gente dentro desse roteiro a gente vai detalhar tudo que vai acontecer nessa cena e aí toda a equipe vai pegar esse texto e já vai saber o que vai acontecer naquela hora, naquele momento. Isso aí já encurta o processo de gravação e faz com que a gente consiga ter um filme mais organizado, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês um documento. Aí eu queria pedir o seguinte: chegou mais gente aqui agora, chegou o Samuel, chegou o Rafa. O Samuel faz parte do projeto, só pra... Mas aquele aluno também que Aí queria só que vocês colocassem agora, as pessoas que chegaram agora, colocassem o nome. Pode botar o nome e o bairro aqui no texto, aqui do lado, que isso serve também como uma chamada assim pra gente, né? Pra gente organizar quem tá vindo, pra Marcela anotar lá e tal. Aí eu tô vocês anotando colocam aqui o nome também. de vocês ali. Ah, tá anotando já? É porque já aparece o nome aqui, né? Então não precisa. Tá. O Marcelo vai ter o certificado também, né? Sim, vai ter, sim, com certeza. Tá, eu vou compartilhar aqui, vamos ver aqui, daqui a pouco vocês vão ver aqui. Então são 3 dias, né, Rafa? De encontro. Isso, Ok. isso. Tá um calor exorbitante aqui, eu tô no segundo andar aqui da casa. Tá difícil. Vocês vão ver sempre esse nome aí da Luana, né? Porque a Luana, a gente está usando o programa aqui que está no nome dela. Luana Peixe minha camarada, ajuda lá no Cine Diáspora, ela é produtora do Cine Diáspora também. Depois vocês olhem lá no Facebook Cine Diáspora, tá? Vocês estão conseguindo olhar aí o texto? Filme sem nome? Sim. Depois Isso aqui foi tu vai compartilhar lá no grupo, né? Sim, eu vou compartilhar tudo que a gente está falando no grupo e também vou compartilhar uma apostila com vocês. Já vai ter apostila também, né, Marcelo? Na verdade, tem que passar. Sim. Estou vendo sim também. Aí eu vou compartilhar tudo que a gente estiver. Eu vou compartilhar tudo que a gente estiver falando. Vou compartilhar lá os filmes que a gente assistir, tá? Só um momentinho que aqui para mim travou aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí sinopse, né? Sim, sim. Sim. Beleza. Então a gente vai começar. Vou até tirar isso aqui. A gente vai começar falando pela sinopse, né? A sinopse são essas 3 linhas que vai resumir o seu filme. Normalmente a gente começa a escrever por ela, né? Por exemplo, você viu uma ideia, você teve uma ideia. Eu sonhei que estava andando pela rua, estava andando lá em Outeiro, e aí encontrei a Marcela estava desesperada, precisando de uma pessoa para ajudar ela para fazer uma oficina, tal. Vou fazer um filme sobre isso. E aí a primeira coisa que você faz, que a gente aconselha, né, que seja feita, é tentar resumir esse teu pensamento em 3 linhas.
Aqui a gente viu, aqui foi um roteiro de uma oficina que a gente escreveu. Aí, por exemplo, aqui, ó. Após sofrer um episódio de preconceito linguístico, Raoni embarca em uma jornada de conhecimento sobre as origens das variedades linguísticas amazônicas. Então, o importante é que nessa sinopse a gente consiga descrever o personagem principal, qual é o nosso personagem, que no caso o Raoni, né? O que passa por esse filme. A gente sabe ali, olhando a sinopse, que ele sofreu preconceito linguístico, né? E que o que ele vai fazer por causa o que ele vai fazer para resolver esse problema dele. A gente fala que no filme, né, você tem o conflito, você tem a apresentação do personagem, ele tem um personagem, um conflito, que é uma coisa assim que a pessoa tem que resolver, e o final é quando as pessoas resolvem seus problemas, né? No filme, normalmente é o tradicional de um filme. Se a gente for pegar um filme, por exemplo, uma videoarte, um filme experimental, ele já não segue tanto esse padrão. Mas a gente está falando de cinema tradicional. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, também só pode falar por áudio ou escrever mensagem, tá, gente? Então, a sinopse, a gente precisa falar essas três coisas, principalmente. A gente tem que saber quem é o personagem, qual o problema que ele vai sofrer, que ele está sofrendo, e o que ele vai fazer para resolver esse problema. A gente não conta o final, como é que vai ser isso, mas a gente dá um resumo. É muito importante, muito, 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 e cada vez eu falo isso bastante, assim, que é muito, muito importante que as sinopses sejam curtas. Não fazer sinopse muito grande, escrever uma sinopse com 5, 10 linhas, porque hoje a gente está no momento que as pessoas têm lido cada vez menos. Né? Então a gente tem que entender que quando você está procurando um filme para assistir, você dá aquela lidinha rápida na sinopse e, se te interessar, você vai acessar o filme. Agora, se for um textão grandão, as pessoas não vão ler, vão ficar com preguiça e ninguém vai assistir seu filme. Então, pensar sempre nessa questão da sinopse, que seja uma coisa sucinta, né? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu compartilhar novamente aqui o restante do documento. Só um momentinho, gente. Quando vocês enxergarem aí, vocês me avisem. Não estamos te ouvindo, Rafael. Na verdade, eu não tô. Ah, Estamos tá, te desculpa. ouvindo. Foi o áudio que eu desliguei. Deu um erro aqui no compartilhamento, vou compartilhar novamente aqui, só um momentinho.
Gente, tá bem lento aqui meu computador, não sei o que aconteceu. Aí tá demorando um pouquinho, tá? Mas somente, gente, por favor. Vocês estão conseguindo ver o vídeo, o que eu compartilhei aí, o texto? Ainda não. Somente, por favor. Tá tentando compartilhar, Rafa? Se tu quiser, enquanto tu tenta compartilhar, tu quer que eu vá dando uma geralzão em relação ao pássaro pra galera aí meio que se situando, pra enquanto tu dá o tempo aí? Ou não? Pra não pode perder o raciocínio. Não, acho que... porque eu acho que senão vai acabar embolando uma coisa na outra. Tá. Só porque como ficou o buraco pra tentar te seria auxiliar. bom se eu conseguisse mostrar pelo menos essa parte da sinopse primeiro. Tá muito travado aqui. É a internet ou é o computador? Relaxa, Não, Rafael. É o Fica computador tranquilo. mesmo. Vai dar tudo certo. Aula online é sempre assim. Como é que é o negócio de colocar o nome, gente, aqui na lista? É no negócio de mensagem, é? Não, Thaíris, eu tô ligada já. Tá aqui. Era pra anotar o nome das pessoas que estão, tipo uma chamada, né? Tá. Mas aparece aqui. Tá. Eu pensei que era pra colocar. Não. É uma lista de frequência, né? Até por conta do certificado, não é isso? Isso. Gente, eu tô dando uma reiniciada aqui nas coisas, porque eu acho que, na verdade, o que está fazendo muito travar é o que está muito quente aqui. Eu acho que isso está atrapalhando, né? Está deixando o computador lento. Eu quero atuar no filme que tu vai escrever, Rafa, da Marcele. Desesperado atrás do... Ô, Tatá, vamos fazer o seguinte, você fala um pouco do pássaro, então, enquanto eu dou uma atualizada aqui. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Tatá Pacheco. Na verdade é Thaís, mas pode chamar de Tatá. Bom, como o Rafa falou, né, a gente vai fazer esse desafio aí dessa fusão da oficina de audiovisual com o Pássaro Junino. Quem não conhece Pássaro Junino é um teatro popular genuinamente paraense. Inclusive, ele é muito forte aqui na ilha de Caratateua. Aqui na ilha de Caratateua nós temos um total de 5 pássaros juninos. E todo o enredo do Pássaro Junino, ele sempre, a dramaturgia, a história, ele sempre acontece através de um pássaro. O foco sempre é um pássaro. Esse pássaro pode ser um colibri, pode ser o tucano, pode ser o beija-flor.
cada cordão de pássaro, ou cada pássaro junino, ele tem um pássaro que o representa, que o identifica, né? E na ilha nós temos vários, como o colibri, temos o tentem, temos o urubu lá do Fidelis, que é novo também. E aí a história que a gente vai trabalhar, que é do pássaro junino colibri, ele conta a história de um pássaro que a princesa ganha esse pássaro de presente. E aí o caçador, que tem dentro da dramaturgia da história do pássaro, esse caçador tá no jardim onde está o pássaro e a arma dele acidentalmente dispara, matando o pássaro. E aí esse pássaro é da princesa. A princesa ouve o tiro, vai até o jardim, vê que o pássaro morreu. E aí, só que ao mesmo tempo ela também se apaixona por ele e o caçador também se apaixona pela princesa. Só que aí no meio da história, no meio do enredo, tem uma feiticeira. E aí essa feiticeira é apaixonada pelo caçador, então ela faz um grande feitiço. Então foi ela que fez a arma disparar. E aí começa a trajetória, o melodrama de um grande amor. Que entre o pássaro e o caçador. Porque a feiticeira deu tempo de 12 luas para que ambos morressem. E aí vai entrar dentro do enredo vai entrar todo um outro contexto da história, que é onde vai vir os índios, que vão ser chamados pelos matutos. Os matutos sempre são representados por um casal. Esse casal é chamado de matuto porque ele vem do interior para a cidade, né? Ele vem do interior para a cidade, então ele fala tudo acabucado, é sumano, pequeno. E são eles que caçam o pássaro, e porque eles estão com fome, eles dão de presente para a princesa, e em troca a princesa dá o alimento para eles, né? A comida. Então eles são chamados novamente pela corte, no caso pelo príncipe, e o príncipe dá uma ordem para eles, que é para ir atrás da tribo, para a tribo caçar a feiticeira, para a feiticeira vir e desfazer o feitiço. E aí ela consegue desfazer o feitiço, a mando do príncipe, o príncipe perdoa ela, não leva ela para a forca, e assim o príncipe dá um grande baile em comemoração ao renascimento do pássaro, a quebra do feitiço, e aí ele dá um grande baile em comemoração ao noivado da princesa com o caçador. Resumidamente, essa é a dramaturgia que a gente vai falar. O pássaro junino, a história, o contexto histórico dele, ele se divide em 3 etapas. Temos duas etapas. Temos o cordão de pássaro. O cordão de pássaro, ele sempre se apresenta num formato de meia-lua. O cordão de pássaro, ele é oriundo do interior do estado. A gente não tem, o IFAM fez um levantamento para tombar ele como patrimônio imaterial, mas eles não conseguiram, dentro da pesquisa, descobrir aonde, o dia, o ano, enfim, que o pássaro surgiu. O que se tem é que o cordão, ele é oriundo do interior, ou seja, ele vem do interior para a cidade, e aqui na cidade rola uma fusão, vamos chamar assim, rola uma fusão. Que fusão é essa? Quando esse pássaro chega aqui na cidade, ele se depara com... imagina que ele chega aqui na época da Belle Époque, e aí ele se depara com as grandes óperas que vinham de Paris para o Teatro da Paz. E aí temos o pássaro melodrama fantasia, que ele tem uma grande influência das grandes óperas que vinham de Paris para cá. Tanto é que o pássaro melodrama fantasia, ele precisa de uma estrutura, de um teatro, de um palco para ele apresentar, porque ele precisa dessa estrutura cênica. E aí esses escravos na época, as pessoas, os servos lá que trabalhavam para os grandes senhores da borracha, eles iam até o Teatro da Paz. Entretanto, eles não conseguiam, alguns não entravam e outros não conseguiam assistir todos os espetáculos, né, toda a ópera do início ao fim. E o que eles ouviam, entendiam, eles voltavam para a comunidade, tipo para o local deles, onde eles moravam, e aí foram tentando reproduzir aquilo que eles só ouviam, mas não conseguiam assistir do início ao fim. Então, tem alguns pesquisadores e alguns guardiões de pássaro junino que eles chamam o pássaro não de teatro popular, mas sim de ópera cabocla. E aí, por exemplo, se vocês quiserem, quero saber mais como é que você rola essa parada, como é que é, quero saber, pelo amor de Deus, vocês podem ir no YouTube depois para vocês, porque assim, é aquela coisa, né, como o Rafa tá falando, ele já tá dando a introdução do roteiro, da técnica do roteiro, como desenvolver, a gente já tá jogando mais ou menos a ideia,
né, por alto do que vai... na base a gente vai construir esse roteiro. Então, vocês podem ir no YouTube, vocês podem colocar lá Ópera Cabocla, que é do Adriano Barroso, que é um cineasta aqui de Belém do Pará. O Adriano fez um doc que se chama Ópera Cabocla, e lá vocês vão conhecer mais a fundo a história do pássaro junino. Vocês podem entrar no Facebook, no Universo dos Pássaros Juninos, lá tem tudo de pássaro junino, tudo que vocês possam imaginar, artigo, vídeo, postagem, tudo que vocês possam imaginar, pesquisadores, tudo que vocês quiserem saber de pássaro tá lá. E ele é uma cultura genuinamente paraense que só tem no estado do Pará. Então você tem o pássaro melodrama fantasia, o cordão de pássaro, e você tem também o cordão de bicho. Por exemplo, nós temos o cordão de bicho oncinha, nós temos o cordão de bicho bacu, que fica aí em Quaraci, né? E o bacu fica numa vila de pescadores, inclusive onde teve aquele incêndio, o espaço do mestre lá do guardião foi atingido, e fica aí em Quaraci, que é o que nós chamamos de cordão de bicho, tá? Resumidamente, esse é o pássaro junino. Na década de... no século XIX, que é onde... Olha, Tatá, já fluiu aqui, tá? Foi? Ótimo. Deu certo aí? Beleza. Eu. Resumidamente, gente, esse é o enredo do pássaro ao qual a gente vai dialogar. E é isso, vamos que vamos. Beleza. Então, aí, na verdade, o que a gente vai querer tentar fazer, né? É dar essa introdução do roteiro, falar um pouco, passar essa técnica, e depois a gente tentar junto escrever um roteiro para o pássaro, quem sabe, né? E aí isso vai ficar para além da oficina. A gente vai ter esses 3 dias, não dá para a gente escrever, mas depois, ao longo, a gente pode continuar conversando e exercitando isso numa coisa prática, né? Vocês estão conseguindo ver aí agora o argumento? Sim, tá ótimo. Sim. Eu vou ligar aqui o ventilador. Vocês me dizem se o barulho vai estar muito ruim para vocês escutarem, porque o meu computador está superaquecendo, né? Aí ele pode ficar lento. Mas se estiver muito ruim, eu tiro. Vocês estão escutando bem? Como é que tá? Eu tô escutando bem, tá ótimo. Tá. Se vocês sentirem muita vibração por causa do ventilador, vocês me falam. Mas ele deu uma superaquecida aqui agora, é por isso que ele estava travando. Então vamos lá. Aí eu vou ter aqui. Aí tem a sinopse que eu mostrei, que são essas 3 linhas, né? Isso aqui depois a gente vai ver depois, descrição do personagem. Isso aqui é o argumento. O argumento é quando eu vou falar todo o filme o que vai acontecer. Normalmente eu vou contar no argumento tudo que vai acontecer no filme, o motivo, vou falar dos personagens e vou falar o final da história também. Eu só vou dar uma mostrada rápida e aí depois a gente vai voltar com mais calma em cada coisa dessas aqui. Aí, por exemplo, aqui o argumento. Aí, Raoni, menino negro de 12 anos que nasceu em Belém quando tinha 11 anos e mudou com a família para o Rio de Janeiro. Com sua mãe, né, que está errado, com sua mãe, Rosângela. Foi convidado para ser professor em uma universidade. Certo dia, Raoni estava brincando na rua com seus colegas. Como tinha acabado de chegar na cidade, ele ainda buscava adaptação e novos amigos. Aí ele vem contando toda a história, né? E aqui eu vou mostrar um roteiro. Isso aqui é o roteiro finalizado. É onde que a gente quer chegar nesses encontros. Aí vocês estão vendo aí, cena 1, quinta dia. Aí 2 crianças estão jogando fliperama, cada um com um controle. Dandara, uma menina de 12 anos, negra, cabelo black power, short, blusa feita de tecido africano, óculos de grau de armação, grandes no rosto. Júnior, um menino negro de 12 anos, cabelo raspado, camiseta e bermuda simples. Aí aqui vem uma fala, né? Dandara. Aí ela tá falando. Vai, pega ele. Não deixa ele escapar de novo. Aí o Júnior fala. Tô tentando. Ele é muito rápido. Então você vai ver que há uma diferença entre o roteiro, que ele tem uma formatação diferente, né? E o argumento, que é esse texto todo corrido.
E mais ainda a sinopse, que é o resumo disso tudo, né? O roteiro, você vai ver que ele é cheio de detalhes. Então, fala aqui, ó, Dandara e Júnior saem do flip, sobem na bicicleta que está parada logo em frente e vão pela rua. A câmera acompanha o caminho deles. Então, aqui no roteiro, eu vou descrever tudo que eu vejo dentro de uma cena. Tudo que eu quero que apareça naquele momento do filme, do que eu estou pensando, eu vou descrever nesse roteiro. Eu vou mostrar aqui um trecho de um roteiro de um filme. Aí eu quero ver se vocês conseguem descobrir de que filme é esse. Aqui. Tá. Abrimos com a imagem de um facão sendo afiado. Aí, caractere de superposição 1981. Isso aqui é uma dica. Dentro do roteiro, a gente não vai entrar muito nesse assunto agora. Isso, na verdade, que a pessoa está falando que a imagem precisa parecer que é 1981, porque esse é um filme que fala no passado, né? Aí vamos lá. Ouve-se um murmúrio de vozes alegres, vozes cantando um samba, acompanhado de um batuque. Não vemos pessoas, mas sons deixam claro que se trata de um ambiente festivo. A letra do samba tem como tema comida. Mãos negras amarram com um barbante a perna de um galo. O galo é imponente e vistoso. Alternamos o galo incomodado por ter a perna amarrada. A imagem sugere a preparação de um almoço. Alguém já conseguiu descobrir? Desculpa, Rafa, caiu aqui minha internet, mas minha mãe tá voltando também. Tranquilo. Alguém já conseguiu descobrir que filme é esse? Água fervendo numa enorme panela. O galo parece reagir à imagem anterior. Batatas estão sendo descascadas das mãos de uma mulher negra. Galinha morta sendo depenada por mão de mulheres negras. O galo reage. Ele tenta libertar a perna amarrada ao barbante. Mão masculina negra percute o couro do pandeiro. A letra do samba faz referência explícita ao tema comida. O galo parece entender que o fim está próximo. Um facão sendo afiado por mãos negras masculinas. A faca vai crescendo, tornando-se cada vez mais ameaçadora. Alguém sabe que filme é esse? Ainda não consegui identificar. Vamos lá, vou colocar aqui o trecho desse filme. Somente. É um filme super famoso. Nossa. Muito bom, por sinal, esse filme. Já vi várias vezes. Deixa eu compartilhar aqui. Olha aí. Isso aqui é o que a gente acabou de ler, tá? Cidade de Deus. Tá sem áudio, né? Sim. Vou tentar achar um aqui com áudio. Mas vocês viram, conseguiram acompanhar o que a gente leu e o que aconteceu na introdução ali do filme? No roteiro ali, quando a gente vai falando, a gente detalha muito bem ali. A gente fala da faca sendo afiada. Deixa eu colocar aqui, para ver se eu consigo botar o áudio do filme.
Olha, aí tem as mãos que ele fala, tem o galo. Vamos tentar olhar lá o galo sendo depenado, né? Aí ele fala que mãos negras amarram com um barbante a perna de um galo. Aí vamos ver aqui. Ele está ali amarrando a perna do galo. A música que ele descreveu no roteiro, o pandeiro. O galo lá desesperado. Vamos ver aqui onde está essa parte no roteiro. O facão sendo afiado por mãos negras masculinas, a faca vai crescendo, tomando cada vez mais ameaçador. O galo se desespera, luta e escapa. Aí o galo escapando. Aqui ele continua aqui, ó. O galo se desespera, luta e escapa. Almedinha é um negro que segura o falcão, percebe a fuga do galo e dá o alarme. O galo fugiu. O galo vai indo embora. A galinha fugiu. Ó, rapaz, você aí, meu irmão. Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz. Vambora, pô! Entendeu? Então, essa que é a função assim, do roteiro, descrever a cena para que a gente consiga, na hora que a gente for gravar, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, a Ked, que trabalha com figurino e tudo mais. Quando eu estou escrevendo meu roteiro, normalmente eu não vou colocar as roupas que eu vou utilizar, né? Eu, quando escrevo o roteiro, na primeira cena do meu personagem principal, eu normalmente descrevo as roupas os tipos de roupa que eu quero que o personagem use, né? Vou mostrar aqui um aqui para vocês. Aqui eu estou falando aqui nesse roteiro, eu estou descrevendo negro, cabelo black power, short, blusa feito de tecido africano, óculos de grau, armação grande no rosto. Então eu estou descrevendo ali o que meu personagem está usando, mas eu não estou falando assim as cores e tudo mais. A importância do roteiro é isso, que eu descrevi meu personagem, aí eu vou passar lá para a Ked, a Ked vai chegar lá, ela vai fazer figurino do meu filme, ela vai ler isso, ela vai falar, então eu sei que é uma menina de 12 anos, tem cabelo assim, usa uma roupa de tecido africano, e o óculos. Então ela sabe o que ela precisa, do que ela tem que correr atrás. Quais são as cores que ela vai, da roupa e tudo mais, aí é um outro processo. Aí isso é uma conversa com a direção do filme, que a direção do filme vai falar, não, eu quero trabalhar com cores assim, com cores... Normalmente a direção do filme vai dar uma paleta de cor. Não, eu gosto da cor vermelha, azul e branca. Aí, de mão disso, de mão do roteiro, que eu sei o que o personagem está usando, a Ked vai conseguir fazer lá todo esse trabalho de procurar o que vai precisar, as roupas e tudo mais. Quem vai fazer a produção do filme vai entender que ele precisa de um óculos, que precisa comprar um óculos, que no caso ali do Cidade de Deus, que a gente vai precisar de um facão, a gente vai precisar de galinha, de galo, né? Então, tudo isso, no roteiro, a gente vai explicar. O roteiro é um documento explicativo de como é que vai ser nosso filme, né? Então, ele é fundamental que ele seja bem explicado para que todo mundo entenda o filme. A gente tem nessa fala que o filme que o cinema é coletivo, né? Então, a coletividade, para mim, né? A coletividade do cinema é isso. É que eu escrevi um roteiro, eu vou passar para a diretora do
filme, eu vou passar para a diretora de fotografia, eu vou passar para a figurinista, e cada pessoa vai dar a sua opinião do filme perante daquela coisa que está escrito. Então, o filme fica com a cara um pouquinho de cada um, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é chegar no final e escrever uma parte de um roteiro. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ler um pouquinho, algumas sinopses. Aí a sugestão é o seguinte, que a gente apresente um texto e tente fazer desse texto um argumento, uma sinopse, um argumento e um roteiro. Pelo menos inicia esse processo. A gente tem duas sugestões. Se alguém tiver algum texto que queira compartilhar e que a gente possa fazer disso um roteiro coletivo, iniciar, a gente não vai acabar de fazer, né? Mas a gente iniciar, fazer um roteiro coletivo, vocês podem compartilhar, que a gente usa isso do base. Amanhã, não precisa ser hoje, amanhã a gente vê se vai dar tempo hoje, né? Porque é até 6 horas. Ou então a gente pode usar como base a história que a Tatá falou do pássaro, né? A história do pássaro, eu até acredito que a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, porque é uma história longa, mas dá para a gente começar a trabalhar em cima dela também. Então a gente pode trabalhar com 2 opções. A Karina já falou aqui que gostou da história do pássaro. Mas se alguém tiver algum texto que queira compartilhar, a gente compartilha esse texto e tenta escrever esse texto também. Uma coisa que é muito importante sobre roteiro para a gente iniciar é entender que a gente precisa passar os nossos textos para outras pessoas lerem. Tem toda uma questão que as pessoas pensam, vou roubar meu texto, vou roubar meu roteiro. A gente está iniciando, a gente não está profissional, então a gente está aprendendo, então a gente tem que se desprender disso, né? Que é a primeira coisa. E segundo, até depois, quando a gente estiver já lá no top, é fundamental que outras pessoas leiam, a gente passar para outras pessoas antes de finalizar, porque, na verdade, muitas visões ajudam que o roteiro fique mais bem preparado, né? Porque a gente acaba, às vezes... por exemplo, eu estou escrevendo um filme e aí tem uma mulher no meu roteiro, no meu filme, né? Então, eu posso estar utilizando coisas ali que eu não vou saber como descrever o certo, porque é uma vivência feminina que eu preciso compartilhar com alguém que vai poder me ajudar, né? Assim mesmo, quando eu vou usar um roteiro que eu escrevi aqui para mostrar para vocês, que se chama O Carrinho de Rolimã, e eu já mudei muita coisa no roteiro até hoje. Hoje eu digo que ele está pronto para gravar, a gente só está esperando passar algumas coisas, assim, a pandemia principalmente. Mas até ele ficar pronto, ele passou por muitas mãos, por um processo muito grande assim, de tratamento. O Cidade de Deus, por exemplo, ele foi modificado 12 vezes até ele chegar no atual roteiro que virou Cidade de Deus, né? A gente chama isso de tratamentos, né? Cada vez que você modifica o teu roteiro, isso a gente chama de um novo tratamento. Vamos lá, vou compartilhar aqui um outro documento com vocês, para a gente ir aos poucos conhecendo mais coisa. Eu vou compartilhar essa apostila também com vocês, tá? Esses textos aqui aqui é uma apresentação, que é a apresentação do meu trabalho, como eu já falei. Aí é que eu falo que a Cidade de Deus passou por 12 tratamentos antes de ficar pronto. Ele foi modificado 12 vezes antes de ficar pronto. E aí a gente tem que entender que esses 12 vezes foram vários anos de modificação, né?
uma coisa que é muito importante é a persistência, né? Fala aqui que a persistência é tudo. Porque a gente, às vezes, demora muitos anos para escrever, e aí, às vezes, a gente acha que eu não vou conseguir porque é um processo longo, não estou conseguindo entender. É assim mesmo, sabe? É assim mesmo. Mas uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que a gente não pode, na hora que a gente está com uma ideia, que a gente quer escrever alguma coisa, a gente não pode sentar e esperar as ideias caírem na nossa cabeça de uma hora para outra. A gente tem que se programar e falar, não, eu vou escrever 2 horas por dia. Então, senta 2 horas por dia e escreve. Senta para escrever, isso é fundamental. Não esperar vir a ideia para começar a escrever. Senta e escreve. Se não está saindo nada, você vê alguma coisa, vê um filme que parece com o que você está fazendo, né? Para isso alimentar a ideia. Que já vai aqui no segundo tópico que eu estou falando aqui. Pesquisa, né? Então, a pesquisa é essencial. Aí a gente tem, por exemplo, esse texto que a Tati compartilhou com a gente. Para a gente escrever um roteiro de verdade sobre o pássaro, a gente tem que pesquisar muito sobre ele. A gente tem que entender tudo que está ali. Tudo não vou dizer tudo, porque também é complexo. Né? Mas a gente tem que entender o máximo possível para que a gente consiga transformar nossas histórias em histórias o máximo possível reais. Lembrando, se a gente está falando de ficção, a gente pode inventar muita coisa. Mas mesmo que a gente invente alguma coisa dentro de uma história, a gente tem que ter um embasamento. O que a gente não pode é transformar uma coisa numa outra coisa que está totalmente diferente. Então, a pesquisa é fundamental. Assistir filme. Assistam muitos e muitos e muitos filmes. Para qualquer função dentro do cinema, assistir filme é fundamental. Se você vai trabalhar como figurinista de cinema, que está aí, figurinista, você olhar o filme, olhar filmes e detalhar isso, o porquê que essa pessoa usa essa roupa, por que ela está usando essas cores, né? Alguém já fez aqui oficina comigo? Acho que a Karine que já fez, né? Eu já fiz. A Marcele ela já fez em 2 ocasiões, né? Uma não deu certo porque a grana não tinha, né, Marcele? E aí o computador deu problema, o projetor deu problema, deu problema em tudo, né? Aquela que rolou aqui em Coraci, né? E a Marcele a gente gravou um filme junto de uma oficina em roteiro que chama Evaporação, né? Um vídeo de oficina bacana também. Foi legal. Então, assistir filme é super importante. Aí eu tô falando, eu dei uma oficina na semana passada, acho que a Karine participou, né? Comigo. A Karina que participou comigo. E aí nessa oficina eu falava sobre a importância da imagem, né? Dos filmes. Então, eu falava da importância que quando a gente usa uma cor, porque no cinema você pode usar as cores para contar uma história. Então, quando a gente estiver escrevendo um roteiro, a gente tem que lembrar uma coisa. Nem tudo precisa ser falado pelas falas, pela boca dos atores e das atrizes. Nem tudo. Então... Caiu de novo, eu acho, Rafael. Tá escutando? Não, saiu não, eu tirei a apresentação. Mas vocês estão me escutando e me vendo, né? Marcele? Tô te escutando. Agora eu tô te vendo, eu tava só te escutando. Tá, é que eu tirei a apresentação. Então, nem tudo precisa passar pela boca das atrizes, dos atores, para o seu filme ser entendido. Então, a gente usa muita cor, né? Então, por exemplo, a cor vermelha ela quer dizer alguma coisa. A cor verde quer dizer alguma coisa, né? Acho que a Ked pode já está até dentro desse assunto na figuração, ela pode até saber até mais, porque é isso, né? As cores dizem muita coisa também. Então, é importante que a gente consiga, no nosso roteiro, descrever uma situação sem ser só pela fala dos personagens. Né? Então, para isso, é muito importante também que a gente assista filme.
porque esses filmes vão dar suporte para a gente fazer os nossos, né? Aí o outro tópico aqui é troca informações, como eu falei, que é importante que você troque informações com amigos e profissionais sobre o roteiro, né? E mais do que uma ideia, você precisa ter uma história de verdade. Então, é pensar muito bem nos personagens, né? Imaginar que quando você está escrevendo um filme, se você for escrever um longa-metragem, por exemplo, de 1 hora, você tem que entender que uma pessoa vai sentar para ficar 1 hora olhando aquilo ali que você falou. Escreveu 1 hora seguindo aquele personagem. Então, você tem que transformar esse personagem em uma pessoa boa de seguir. Senão, ninguém vai assistir seu filme. Ou então, você transformar esse seu personagem de um cara horrível, numa pessoa horrível, que todo mundo vai querer ver até o final para ver se dá mal, né? Mas o que importa é que o teu personagem seja... que você tenha muita atenção pro teu personagem, né? Porque esse personagem que vai prender a atenção de quem está assistindo o filme. Aí vamos lá. Mãos à obra. Como eu falei, o roteiro ele se divide em 4 etapas, que é storyline, sinopse, argumento e roteiro final. Eu vou começar aqui com a storyline. A storyline é o resumo do teu filme em uma única frase, né? É uma frase que vai definir o seu filme. Aqui eu usei o exemplo Carrinho de Rolimã. Esse aqui é o nome do meu filme, Carrinho de Rolimã. E a storyline aqui, uma aventura de tirar o fôlego. Ele vira, isso tudo aqui vira storyline, né? O nome do filme e o texto complementar. Carrinho de Rolimã, uma aventura de tirar o fôlego. Então, isso é muito utilizado quando a gente vai passar esse filme, comercializar esse filme, esse roteiro, para alguma empresa ou para alguma produtora ou em algum edital. Então, a gente sempre coloca esse storyline porque é uma forma de a gente chamar a atenção para o que o filme vai ser. Então, eu estou falando ali que é uma história sobre o carrinho de rolimã. O carrinho de rolimã, para quem não sabe, é um carrinho de madeira que as crianças normalmente brincam, que é um carrinho de madeira, ele tem uma alavanca de controle e as rodas de rolimã, né? E uma aventura de tirar o fôlego, porque é uma história que é uma história de correria, assim, de competição, na verdade. Aí eu vou para a sinopse. O objetivo da sinopse é fazer um resumo do roteiro. O leitor gostar do resumo provavelmente vai assistir o filme, né? Então, como eu falei, botar em 3 parágrafos. E é importante a gente ter nessa história fazer que as pessoas que leiam saibam sobre o que é o filme, sem contar o final, cria expectativa para eles verem o filme e fazer com que eles sintam empolgados em ver esse filme, né? Então, bota aqui o exemplo do carrinho de rolimã. Dandara e Júnior são vizinhos e amigos inseparáveis. Estão sempre brincando juntos no bairro onde nasceram, até que uma competição de carrinho de rolimã se aproxima. E os dois são desafiados a construir seu próprio carrinho para participar da disputa. Então, nessa sinopse de 3 linhas, eu falei quais são os meus personagens principais, que é a Dandara e o Júnior, aonde que eles estão, que eles são vizinhos e amigos, né, de bairro, né? Eu não descrevi o bairro literalmente, mas eu estou falando que eles moram juntos, né? Então ambientei, as pessoas sabem qual o contexto deles dois, né? E eu falo qual é a questão, qual é a questão do filme? É a competição de carrinho de rolimã. Eles descobriram essa competição de carrinho de rolimã e aí o filme passa por isso. E aí eu sei qual é o desafio que vai acontecer com esse filme, que eles vão ter que construir seu próprio carrinho. Então, a ideia com essa sinopse é que as pessoas se sintam curiosas para ver o que vai acontecer isso, né? Como é que vai acontecer isso. Eu sei quem são meus personagens e sei como é que vai desenrolar a história. Isso é a sinopse. Agora, de novo,
não façam sinopse com mais de 5 linhas. Sinopse com 10 linhas, nunca, pelo amor de Deus, porque não funciona, gente, de verdade. Eu trabalho na Todisplay, né? Que é um canal de streaming. Eu vou passar também o link para vocês depois assistirem. Tem vários filmes lá. E aí a gente recebe muitos filmes. Vem filme com uma sinopse imensas, assim, 10 linhas, às vezes, 5, 10 linhas. Sabe, a gente tem certeza que a boa parte das pessoas não leem. E o que acontece ainda é pior, é a pessoa ficar desanimada e nem começar a assistir seu filme porque a sinopse é muito grande. Porque às vezes a sinopse é muito grande, você está explicando várias coisas e não está explicando nada. O que importa é você criar essa questão na cabeça de quem quer assistir. Então, sinopse. Seja breve, escrever no tempo presente, narre em terceira pessoa, especifique quem são os personagens e defina onde vai passar a história. Isso é a base de que a gente precisa para fazer nossa sinopse. Então, eu vou... Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, nossos encontros desses 3, hoje, nos 2 próximos últimos dias, vai ser isso. Como eu falei aqui, com base em escrever essas etapas do filme. Né? Então, eu queria ver... Alguém tem algum texto, alguma sinopse que queira compartilhar para a gente escrever? Acho que a Karina escreveu aqui já, né? Se o Rafa tiver, se a Ked tiver, alguma história aqui que quer compartilhar. Aqui a Karina escreveu Me beija, flor. Esse aqui é o nome do filme, né, Karina? Que eu tô entendendo. A história se desenvolve em Belém, do Grão-Pará, época da borracha. Seu Raimundo trabalhava com manutenção de carroça. Ex-escravo, ele e sua senhora Maria trabalhavam juntos. Ambos tinham um casal de filhos adolescentes. Moravam em Outeiro. Às vezes, a viagem demorava 15 dias para voltarem. A história retrata uma nova versão do teatro do homem branco e ópera com batuques e romantismo. Seu Raimundo conta uma nova história aos seus filhos filhos às margens da... Não entendi o final ali que parou dar, né? A margem da praia. Então, a Karina escreveu aqui, mas é isso. Está um texto muito grande. A gente precisa de uma sinopse, uma coisa bem reduzida, né? Mas vamos ler aqui. A margem da praia. Esse aqui é um outro texto ou é a continuação, Karina? Karina, tá me escutando? Você quer ler pra gente? Lê pra gente aqui, explicar pra gente isso. Você quer? Karina. Como é que eu leio? Como é que eu falo? Não, isso aqui que você escreveu. Ah, tá, eu vou ler então, tá bom? É que eu escrevi muito rápido. Tema. Só um momentinho. Você fez essa história agora ou era alguma coisa que você já tinha escrito? Não, eu escrevi agora. Tá. Beleza, É assim, lê pra gente então. Tema, me beija, beija-flor, né? Sinopse, ainda estou aprendendo, né? Fiz assim uma história muito grande. A história se desenvolve em Belém do Grão-Pará, na época da borracha. Meu amigo trabalhava com manutenção de carroças, ex-escravo, ele e sua senhora Maria trabalhavam juntos. Ambos tinham um casal de filhos adolescentes. Moravam em Outeiro, e às vezes a viagem demorava 15 dias para voltar. A história retrata uma nova versão do teatro homem branco e óperas com batuque e romantismo. Seu Raimundo conta uma nova história aos filhos
na praia. A pedido dos filhos, sem saber que sua filha, apaixonada por um italiano branco, filho do Duque, a mesma adoece e passa a adormecer. Então, pajerismo invade a casa e ela toma o chá de ambas. A casa. E assim a história se desenvolve. Beleza. Aí é isso, mas na verdade esse é o processo. Aí a ideia é que essa sinopse seja trabalhada e seja reduzida para ela ficar isso, em 3 linhas. Uma coisa que no cinema a gente tem que ter muito com certeza, que a gente tem que aprender, é abrir mão das coisas, cortar. Porque o corte acontece toda hora no cinema. Então, quando você escreve o roteiro, vai apresentar o roteiro para um canal, para uma produtora que quer gravar, aí eles vão falar, não, você tem que cortar porque está muito caro esse orçamento. Se você está editando um filme e aí vai mandar para a direção do filme para ver se fica bom, aí, não, tem que cortar porque o filme está muito grande. Sinopse, se você escrever uma sinopse de 5 linhas, não, tem que cortar porque está muito grande. Então, no cinema, você escuta a palavra, tem que cortar o tempo inteiro. Então, nosso primeiro exercício é entender que esse corte é super necessário e a gente não tem que ter pena de cortar. Né? Menos é mais. No cinema, menos é mais. Então, eu quero propor o seguinte, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo um texto que a Tatá compartilhou com a gente. Né? Deixa eu ver, eu vou até botar ele aqui agora. Vou compartilhar aqui. Estão conseguindo enxergar? Então, já apareceu. Aqui é um... Sim. Esse aqui é a história do pássaro. Ela mandou um textão aqui, um livro, né, uma apostila, com 44 páginas. Foi para que a gente não ia conseguir ler, mas eu quero pensar que talvez que a gente possa pegar uma parte desse texto aqui e transformar isso numa sinopse. Então, aqui tem, tudo começou com um casal de matutos caçando. Vocês estão conseguindo ler bem aí? Está embaçado? Tá um pouco, mas dá para ler. Tá. Tudo começou com um casal de matutos caçando. Pegam um beija-flor e dão de presente para a princesa, sem saber que o pássaro era alvo de um feitiço feito em uma das suas penas por uma malvada feiticeira, que havia se apaixonado por um príncipe e, por não ter seu amor correspondido, decide enfeitiçá-lo, condená-lo a vagar em busca da pena de um beija-flor para o feitiço quebrar. A princesa, ao saber do ocorrido, pede ajuda à sua fada madrinha, que nada pode fazer. Então recorre ao seu irmão, que manda a tribo prender a feiticeira, obrigando a desfazer o feitiço. E para comemorar a liberdade, o pássaro e o príncipe realizam um lindo baile para o qual todos são convidados. Então, eu queria propor que a gente trabalhasse em cima desse texto e, em cima dele, a gente fazer a nossa sinopse, o nosso argumento e iniciar o nosso roteiro. Beleza? Acho que caiu aqui alguém, tá tudo certo. A Karina escreveu aqui a sinopse, uma outra sinopse. Ela caiu, né? Pelo jeito aqui. Daqui a pouco ela deve voltar.
mas ainda está bem grande. Então, a gente pegar esse texto, eu vou compartilhar com vocês, e a gente começar a trabalhar em cima dele. Vamos lá, calma aí, só um momento. Como eu falei, esse texto está muito grande, a gente tem que reduzir ele o máximo possível. Alguém quer fazer a redução desse texto? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou reduzir ele hoje, eu vou colocar lá no grupo e colocar para a gente pensar, e amanhã a gente faz esse resumo, transforma ele em sinopse e caminha para o argumento, tá? Mas aí, o que eu acho que ia ser bacana é que a gente, como a gente vai ter pouco tempo, a gente tentar fazer esse exercício juntos, né? Então, quando a gente começar a escrever, eu vou amanhã aqui escrever junto com vocês, a gente vai abrir um documento aqui no Word e vamos escrever junto o passo a passo do argumento, né? Mas é importante que a gente esteja sempre junto nesse processo para que tenha essa troca de aprendizado bacana. Eu vou mostrar mais uma imagem aqui. Eu estava tentando escrever o meu, mas eu tô sem ideia para tema, mas vou tentar fazer aqui. Beleza, pode escrever e mandar, a gente faz amanhã. Aí o seguinte, a gente vai usar como base esse texto que a Karine, que a Tatá mandou, como do pássaro, e o texto de vocês, caso vocês façam, né, a gente vai trabalhando em cima deles, que a gente pode fazer junto também. Aí, por exemplo, tá aqui a Karina mandou a história aqui mais organizada da sinopse, né, Karina? A história se desenvolve em Belém, ainda está muito grande. A gente precisa que isso se transforme em 3 linhas. Eu vou copiar aqui, Karina, com o teu consentimento, tá? E vou botar aqui, compartilhar aqui para a gente ler junto aqui. Vamos lá, esse aqui é o texto que a Karina mandou. A história se desenvolve em Belém, Grão-Pará. Belém do Grão-Pará, isso, né? Época da borracha. Seu Raimundo trabalhava com manutenção de carroça. Ex-escravo. Ele e sua senhora Maria trabalhavam juntos. Ambos tinham um casal de filhos adolescentes, moravam em Outeiro. Às vezes, a viagem demorava 15 dias para voltarem. A história retrata uma versão... Quando você fala que moravam em Outeiro, às vezes a viagem demorava 15 dias. Você está falando a viagem de Grão-Pará para Outeiro, é isso? Karina? Tá. Isso, porque naquela época não tinha ainda as ferrovias, né? Não existia, então só era via barco mesmo. Sim. E a viagem era bem tensa, porque os mares eram fortes, né? Tinha mais vegetação, mata, enfim, eles enfrentavam esse momento muito difícil para chegar. Então, aí como que a gente diminui esse texto aqui? Primeiro, o que eu preciso saber desse texto? Os personagens. Quem são os personagens? Então, nosso personagem principal aqui é o Raimundo, né? Sim, o Raimundo, a esposa e os 2 filhos. Tá, então vamos lá. Mas qual o foco do filme? Vai ser na família ou vai ser
no personagem do Raimundo e vai dissolver isso. O foco vai ser a filha dele, né, que sofre uma enfermidade e ela sofre um pagerismo e daí, né, ela vê um beija-flor e a história se desenvolve aí. Dela. Qual o nome da filha dele? A gente aí fala. Aí eu deixo aí para os amigos, né, porque eu não tive muito ainda de. Então, se o personagem principal é a filha dele, a primeira coisa, mais importante do que o nome do Raimundo é o nome da filha dele. Verdade. É a nossa personagem principal. Aí tá, Marcele é a filha do Raimundo, né? Marcele, filha de ex-escravos. Eu já não vou citar o nome do Raimundo e da esposa dele, do outro irmão, porque eu já vou deixar a sinopse muito grande. Então, eu vou colocar o que mais chama a atenção. Escravos que trabalhavam na manutenção de carroças no Grão-Pará. Isso. Aí o que aconteceu? Aconteceu que quando eles voltaram, né, para Outeiro, eles tiveram a oportunidade de contar aos filhos tudo o que acontecia, né, nesse momento que eles estavam fazendo a manutenção das carroças no Teatro da Paz e conta-se a história, né? E eles ficam maravilhados, sendo que no outro dia a filha adoece e infelizmente ela passa a ter um mal súbito, né? E ela faz parceria com ela. E a partir desse momento do alucinógeno começa a história, né, do beija-flor. Que é esse pássaro... aí fala que ela se apaixona. Aí é uma outra coisa. A gente é muito... Eu trabalho com compra e venda de filme também, né? Uma das coisas que eu trabalho. Aí esse pessoal é muito acelerado, porque eu, por exemplo, tem época que eu assisto, que eu tenho que assistir, sabe, 200 filmes em um mês, 300 filmes em um mês, sabe? Por exemplo, agora eu tenho uma planilha lá com 150 filmes me esperando, né, para assistir. Né? Então, a gente tem que assistir tanta coisa e aí a gente quer sempre encurtar as coisas, porque senão a gente não consegue assistir tudo e acompanhar tudo. Verdade. Então, por isso que é muito importante que seja tudo sempre muito sucinto, muito curto, porque quando a gente vai... É que nem escrever um edital. Quando você escreve um edital, por exemplo, esse edital que está sendo... que a gente recebeu da Leo de Blanc para fazer oficinas aqui agora, foram centenas de pessoas, milhares de pessoas que escreveram. Então, imagine uma pessoa para ler esses milhares de propostas. Então, é muito rápido. Então, a gente precisa ser muito direto. Porque se a pessoa se perdeu na nossa sinopse, ela não vai continuar lendo, ela não vai ver o filme. Né? Ou então, normalmente, quando eu trabalho em mostra de cinema, né, eu leio a sinopse. Aí, por exemplo, o Festival Zé Amador de Deus. Eu leio a sinopse. No festival, na verdade, eu nem leio a sinopse. Eu só vejo o filme. Porque, por exemplo, esse ano a gente recebeu 150 filmes. Então, eu nem leio a sinopse, porque se eu for ler 150 sinopses também... Aí, o que eu faço? Eu vejo o filme e aí depois eu volto para ler a sinopse quando o filme me agrada. Mas, quando eu faço aquisição de filme, por exemplo, para todo display, que a gente compra filme, eu leio a sinopse e eu só vejo o filme se a sinopse me agradar. Senão, eu nem assisto. Né? Porque aí é muita coisa. Aí vamos lá. Aí eu só queria entender que aí fala que se apaixona por um cara branco, filho do ela era apaixonada por um rapaz, né? Um galego, que na época eram conhecidos galegos, né? Os rapazes brancos, né? De olhos azuis, essas coisas assim. Sim.
E nesse alucinógeno, começa o desenvolvimento do pássaro beija-flor em relação a essa história, mas já usando, né, as imagens dela, né, e do contorno da família, que é a história justamente que acontece. Mas onde que entra esse cara branco aí que eu não entendi? Esse cara entra num sonho, né, que ela vai ter o alucinógeno, que ela vai ter e o desenvolvimento vai ser aí, desse romantismo. Ele vai ficar apaixonado por ela e eles vão ficar juntos no final. Isso. Aí eu vou ser bem sincero, assim, essa história da menina preta, filha de escravo, que está apaixonado pelos senhores, é muito complexo, porque a gente vai ver uma série de questões raciais que podem ser quebradas ou não com essa história. Olha, Rafael, tem uma história aí em Mosqueiro, sabes a Baía do Sol? Não conheço Mosqueiro, eu conheço muito superficialmente. Lá tem quilombo, né? Então, eu participei de uma pesquisa da Matinta lá, né? Então, contaram a história dos senhores lá, os antigos, né, quilombos, contaram a história, né, dessa feiticeira que tinha, né, que era muito que rolou pesada, assim. Que rolou num relacionamento voltado da moça, da filha, né, de negro, com um rapaz branco. Então, quando o pai soube que eles estavam tendo relacionamento, o pai mandou que a feiticeira fizesse o trabalho para matar a moça, entendeu? Porque ela estava apaixonada por ele. Por que ele matou? O pai do cara branco fez para matar a moça. Isso. Entendeu? Esse é um problema do cunho mesmo racial, é muito complicado esse tema aí, essa questão, romantizar essas coisas assim. Eu fico meio até incomodada também, às vezes, falar disso. Aí, em conclusão, a pesquisa foi tão forte que ainda existia, isso que eu achei interessante lá, o parentesco desse relacionamento, porque a moça ela teve um filho dele, entendeu? Então, mas, infelizmente, foi feito a feitiçaria com essa bruxa que existia lá mesmo, que eles disseram, ela vivia, mas, infelizmente, o trabalho foi feito, mas conseguiu a moça viver, né, sobreviver, e com a criança também. Aí foi por isso que eu vejo assim, esse lado assim, entendeu? Então, assim, aí o que a gente, eu acho que é o seguinte, é que normalmente se a gente for escrever um tema como esse, a gente tem que pensar muito na nuance, assim, porque o que é importante também quando a gente está escrevendo é a gente sair do tradicional, do que já existe, do que já foi contado. Aí, histórias como essa, como eu falei, já são histórias que são muito contadas. A gente já tem um contexto assim, de várias novelas, muitos outros temas que se baseiam nessa linha. É que se a gente for fazer corre vários quilombos do Brasil, a gente vai ver histórias parecidas como essa. De relacionamento que acabou virando quilombo ali, porque teve um relacionamento com o patrão e tudo mais, e depois eles pegaram. Então, se a gente for trabalhar com uma história assim, uma coisa que a gente tem que pensar é como que a gente vai tirar essa romantização dessa paixão da menina que era escravizada por um cara que era escravista, né? Porque, na verdade, é um pacto muito forte. Porque, de verdade, ninguém se apaixona por um opressor. Você pode ter uma relação abusiva, que não está se entendendo e tudo mais. Não estou falando que a gente não deva escrever, mas se a gente for escrever, a gente tem que estar sempre dentro desse contexto até porque atualmente, né, tá meio que desmascarando, o mundo tá meio que desmascarando tudo isso. Então, escrever uma coisa dessas agora, sei lá, ia ser uma coisa muito criticada. Assim, o que eu falo é o seguinte, aí depende, estou falando, aí depende muito. Se no final de tudo, essa menina aí descobre que esse cara, na verdade, era um
tremendo desgraçado que escravizou a família dela, que bateu na família dela, sequestrou, e aí depois, sei lá, ela mata esse cara, aí fica um filme lindo. A gente recontou a história, tirou esse romantismo da paixão e tal. Porque olha só, Rafa, sim. é que o pássaro, não sei se a Tatá tá aí, ele é Não, totalmente voltado, ela poderia te explicar um pouco sobre isso. É porque alguns aí precisam pesquisar mesmo sobre pássaro junino. Sim, com Porque certeza. o pássaro junino, ele é totalmente voltado a esse sentido do romantismo, da princesa, entendeu? Sim. Mas na versão negra. Mas é isso que eu tô falando. Aí, se a gente Mas é porque a gente pode fazer uma versão que também pode ser um pássaro novo, sabe? Um pássaro. Uma nova história para um pássaro, entendeu? Aí a gente tá num processo agora de recontar nossas histórias. A evolução dos pássaros juninos. Eu estava pensando já fazer uma história voltada, sei lá, para um RPG, saca? De uma garota amazônida que, ao sonhar, se descobre dentro da mata amazônica, entendeu? E aí ela vê os pássaros juninos e esse sonho acaba se tornando um jogo de RPG, sei lá. Algo bem fantasioso. Poderia ser. O texto que eu vi da Tatá é bem fantasia, sim, eu gostei, acho que dá para trabalhar bem. Eu gostei dessa história aí que ela falou. Tem que ser um pássaro juninho internauta. Estamos na era da internet. Verdade. Porque é isso, é que na verdade a gente contar essas histórias antigas com um novo formato, com um novo pensamento. E isso é a evolução também do cinema, né? Porque senão a gente... Depois eu vou compartilhar também com vocês um texto que fala sobre os roteiros de Hollywood. E nesse texto cita que Hollywood tem 9 roteiros. Todos os filmes são baseados nesses roteiros. Você vai ver que os filmes hollywoodianos eles têm o mesmo início, meio e fim, praticamente. Você vai pegar um drama, praticamente todos os dramas de Hollywood têm o mesmo meio, início e fim. Muda os personagens, muda um pouquinho a história, mas a gente no início do filme a gente já sabe que no final todo mundo vai acabar assim, sabe? Então é como que a gente conta essas histórias de um novo formato, porque senão a gente fica para trás, né? Ninguém quer ver mais, porque Hollywood está perdendo muito. Na verdade, isso já está muito óbvio, assim. Inclusive, se fez uma pesquisa que Hollywood perde mais de 10 bilhões por falta de diversidade nas histórias, né? Que eles estão sempre contando a mesma história para muitos personagens. E Rafa? Os pássaros juninos versão Jackson. Amanhã, pede para Tatá, não sei, ela deve ter imagens de fotos do trabalho. Olha, as imagens aquele tempo assim, bem burguês, sabe? Então, do tipo assim, quando se referente à cultura, né, como a cultura já está fragilizada, que é a palavra certa, né, com esse tempo de pandemia, até mesmo muito antes da pandemia, já não existia verba suficiente para fortalecer a questão do pássaro em outeiro. Eu me lembro que são poucos que são da linha de frente. Agora, tempo de pandemia, alguns mestres morreram, né, infelizmente, né? A Tatá, amanhã com certeza ela vai tocar sobre isso. E é interessante porque é uma coisa nossa, sabe? Não é mais de ninguém, não existe em lugar nenhum pássaro junino. Então, do tipo assim, seria bom a gente fazer uma salada mista, né? Bora ver o que vai dar. Não, então, a ideia é essa. A ideia é que a gente entenda aqui, nesses 3 encontros, entenda a estrutura do roteiro. Depois disso, a gente vai conversar mais com a Tatá, quem se interessar, né? Claro, porque o nosso acordo aqui é as oficinas nesses 3 dias. Aí, para quem se interessar, o grupo vai continuar mantido lá e a gente vai progredir a inscrição do roteiro baseado no pássaro. O que é o problema agora é que se a gente for parar para pesquisar a fundo agora, a gente não vai conseguir ter tempo de andar com... E também vai ser postado a oficina da Tatá, né, que é Conhecendo o Universo dos Pássaros, que a gente vai providenciar e postar isso no YouTube, as outras oficinas.
Aí que Mas, vai. enfim, vamos voltar aqui rapidinho, já faltam menos de 2 minutos. Aí, só concluindo aqui, eu vou só concluir depende de tudo que eu falei, eu vou concluir aqui a sinopse de uma forma que pudesse ficar mais sucinta isso tudo que você escreveu, tá, Karina? Certo. Eu já não usaria filho de ex-escravo, porque eu acho que é uma palavra que hoje em dia também, assim, é só se não tiver outra palavra mesmo, mas vamos deixá-la aqui por enquanto negrita aqui. Marcela, que trabalhava na manutenção de carroça no Grão-Pará. Certo dia, ao voltar Roteiro. Tá, vamos botar aqui para Outeiro, lugar onde ela nasceu, né? Isso. Marcele se apaixona por um menino, um jovem de rico. Aí, na verdade, você vê até, por exemplo, o filme que é um clássico, Romeu e Julieta. Isso, já sofreu totalmente, diversas, fala sobre as classes antagônicas, ótimo. Já sofreu várias, já foi reescrito várias vezes, né? E aí você vai ver várias modificações, assim, né? Não está sempre na mesma história. Tem até um já com personagens negros, se eu não me engano. Assim. Mas, enfim, é isso, de estar se reescrevendo. Então, a gente não precisa usar a mesma cronologia do Duque e do escravo, né? Para falar sobre isso. A gente pode falar que a Marcele, ela é filha filha de trabalhadores. Trabalhava na manutenção de carroça no Grão-Pará. Certo dia, ao voltar para Outeiro, o lugar onde ela nasceu, Marcele se apaixona por um jovem. Vou botar aqui rico, só para a gente andar um pouquinho, tá? Mas a gente pode procurar uma outra coisa para esse jovem rico. Um daqueles que vendem as coisas e vai embora, caixeiro, uma coisa assim. Ótimo. Se apaixona por um hippie. Eu tenho um vizinho. Caixeiro viajante. Tem um vizinho caixeiro viajante. Mas a gente não está contando uma história nova, a gente não está. É verdade. Não está dando uma repaginada, né? Então, hoje em dia é hippie. Eu tenho um vizinho que sempre me passa aqui e me chamou hippie. Marcelo se apaixona por um hippie. Seu pai seu pai fica contra o relacionamento e prepara um feitiço para separá-los. Esse é a sinopse do filme. Certo. É claro que eu gostei. É óbvio que pode melhorar muito. Ainda está, né, definir mais as coisas e tal, mas aqui a gente fez em 3 linhas. Aqui tinha quantas linhas que você colocou aqui, ó? Nossa, eu acho que tinha mais de 20. Aqui nessa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. A gente fez ela em 3 linhas e, de certa forma, a gente está contando tudo o que aconteceu, né? A gente está falando da Marcele, do pai, da mãe, que ela se apaixonou por uma pessoa e que o pai está fazendo alguma coisa para separar. A gente já sabe mais ou menos, a gente já sabe, está ligado na história, a gente já está ligado na história.
essa é a história da sinopse. Então, é isso que a gente tem que colocar. Diminuir sempre as palavras. Aí, aqui, ó, eu já penso em trocar esse seu pai e sua mãe por uma coisa que vai juntar os dois, aí a gente diminui mais um pouco, né? Certo. Então, sempre tentando cortar. No cinema, de novo, menos é mais. Então, a gente encerra por hoje, que já são 6 horas. Perfeito. E aí, a gente volta amanhã. Eu vou compartilhar esse texto que a Tatá compartilhou com a gente lá, né? A gente amanhã faz esse resumo desse texto que a Tatá fez e começa escrevendo um argumento. Como eu falei, o argumento é a história toda. Aí a gente vai entrar mais a fundo no que vai ser nosso filme. Aí que a gente vai começar o filme, né? O argumento é o começo do filme. Isso que a gente escreveu agora, que a Karina compartilhou com a gente, era um pensamento que estava na cabeça dela, e aí a gente transformou aquilo ali nesse texto. Aí agora a gente vai fazer esse pensamento virar filme. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer me matar? Rafael, depois, só quando todo mundo sair, eu quero conversar contigo, tá bom? Não sai ainda da saia. Olha, eu creio assim, que foi mágico assim, o trabalho, porque a gente pode ver hoje como é que é estabelecido um trabalho assim que era um contexto muito complicado, né? Hoje a internet, ela facilitou bastante. Hoje deu para perceber muito mais a questão da sinopse, entendeu? E também, assim, a forma de como tu trabalhou, diminuindo as coisas e objetivando. Isso aí é muito importante. Eu queria ter esse pensamento, esse raciocínio lógico, assim, sabe? Eu achei muito interessante. A gente tem que ser muito ágil nesse sentido. E aí a gente pode ver a responsabilidade de escrever um roteiro realmente. Porque isso, na verdade, a gente no setor da cultura, né, é taxado como vagabundo o tempo inteiro, né? Não que nós não somos, não que eu não seja, porque eu gosto de ser também um pouquinho, mas só que a gente trabalha aberto, a gente trabalha muito, e ser roteirista é uma profissão, aí é isso que a gente tem que entender assim também, sabe? Que aí eu tive uma agilidadezinha aqui teórica de resumir esse texto em 3 linhas, mas também são 10 anos trabalhando com cinema. E a minha primeira, quando eu comecei no cinema, foi através de uma TV, uma TV Caiçara, tvcaixara.tv.br, que é uma TV que eu criei, que exibe filme. E aí eu já li a sinopse, muitas sinopses. Só nesse site tem 600 filmes, então eu já li pelo menos 600 sinopses, né? Então, na verdade, é isso. É a prática. A gente tem que ver filme todo dia. Aí, como a gente está escrevendo um roteiro agora, leiam umas sinopses, separem hoje o dia para ler algumas sinopses de alguns filmes, né? Fazendo esse exercício de tentar entender o filme pela sinopse, e assistam filme. Pelo menos um filme, 2 filmes por dia, um curta, né? Eu vou colocar lá no grupo alguns sites que vocês podem ver filme de forma fácil, né? E é isso. Assistam filme, vejam filmes e amanhã a gente continua. Valeu, gente. Até mais. Obrigada, tá? Agradeço. Essa aula foi bem legal. Super curti. Valeu. Valeu, Karina. E aí, Marcelo? Só um instante, Rafael. Então, deixa eu te falar. Já tá gravando a aula? Já vai gravar? Deixa eu tirar aqui.